Rússia ataca a Ucrânia pela segunda vez após acordo de cessar-fogo. E você vai ver ainda. Primeira morte por Covid-19 no Brasil completa 5 anos. E ainda, Receita Federal divulga novas regras do Imposto de Renda 2025. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quarta-feira, dia 12 de março. Estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. E a gente volta a falar sobre o assunto porque a primeira morte por Covid-19 no Brasil completa hoje 5 anos. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2020, o Brasil teve quase 40 milhões de casos da doença e mais de 715 mil mortes. Em 12 de março de 2020, morria a primeira vítima da Covid-19 no país. Uma mulher de 57 anos em um hospital público da zona leste da capital paulista. Daí em diante, o novo coronavírus foi construindo uma das piores crises sanitárias, causando mortes por todo o país. Um mês depois, só no Brasil, mais de 2.000 pessoas morriam por dia. E no auge da crise, em abril de 2021, o Ministério da Saúde tentava frear a sufocante média de 3.000 óbitos a cada 24 horas. O uso de tratamentos sem eficácia, a disseminação de fake news e o desincentivo à vacinação estão entre os fatores que levaram à situação caótica. De lá para cá, são mais de 715 mil mortes por Covid no país. Negros, moradores de áreas periféricas e desabonados representam a maioria das vítimas. As vacinas salvaram muitos e os imunizantes continuam salvando aqueles que acreditam na ciência. Mas ainda há desafios a serem vencidos em relação à Covid. Neste ano, até o último dia 25, o governo federal contabilizou 664 óbitos pela doença, bem menos do que o mesmo período do ano passado, quando houve 1.536 mortes. Mesmo assim, o número é alto, considerando que a doença pode ser evitada e enfraquecida pela imunização. Nós falamos sobre esse assunto ontem aqui no jornal e hoje vamos abordar novamente. Afinal, não dá para esquecer desse período tão triste da história e nas famílias das mais de 700 mil pessoas que perderam suas vidas. Nós vamos conversar agora com o doutor Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e do mestrado profissional da FGV de São Paulo. Doutor Vecina, um prazer te receber aqui. Bom dia. Infelizmente, a nossa conexão falhou com o doutor Vecina, médico sanitarista. A gente vai tentar reconectar, afinal, nós precisamos ouvir a análise dele, de um especialista no assunto. Agora eu vou para a câmera 3, porque eu quero te informar que a Receita Federal divulga hoje, nesta tarde, as regras para a declaração do Imposto de Renda 2025. Então, atenção, viu? O fisco deve atualizar o limite de rendimento tributável, que obriga a entrega da declaração e outras novidades. A expectativa é que a entrega das declarações de imposto de renda deste ano comece já nesta segunda-feira e o prazo vá até 30 de maio. Entre as novidades que devem ser anunciadas neste ano, uma delas deve ser sobre o valor de rendimento tributável que obriga um cidadão a prestar contas. Neste ano, são esperadas mais de 43 milhões, de declarações do imposto de renda. E as tarifas de 25% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o aço e o alumínio entraram em vigor nesta quarta-feira. O Brasil é um dos países mais afetados pela medida. E o Brasil está entre os 3 maiores fornecedores de aço para os Estados Unidos. Vamos ouvir agora a análise de um especialista, porque quais serão os efeitos para o setor? O professor de Economia e Finanças da Faculdade do Comércio de São Paulo, Denis Medina, responde essas perguntas.
O aumento das alíquotas de importação de aço dos Estados Unidos que eles estão impondo sobre os produtos de aço e alumínio do Brasil pode impactar grandemente a indústria nacional. Apesar de apenas cerca de 2, pouco menos de 3% do aço produzido no Brasil ser exportado, 50% ou mais, um pouquinho mais até, do que foi exportado em 2024, teve como destino os Estados Unidos. Por outro lado, de tudo que os Estados Unidos comprou do exterior, apenas 15% teve como origem o Brasil. Então isso pode ser muito mais impactante para o Brasil, para as indústrias nacionais, do que para as indústrias norte-americanas que vão acabar pagando mais caro pelo aço. Essa política do Trump vem em contrapartida de uma política que o Brasil já aplica nos produtos siderúrgicos aqui. Desde abril do ano de 2024, do ano passado, imposto de importação de produtos siderúrgicos passou para 25%. Então, veja que é uma reciprocidade do que nós cobramos de produtos importados também. Quando a gente olha algumas declarações do ministro do Desenvolvimento, o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, ele fala que as alíquotas, em geral, são muito mais baixas, mas especificamente nesses dois setores, elas são extremamente altas e o governo quer compensar. Por outro lado, se a gente olhar a indústria nacional, nós temos capacidade produtiva ociosa na indústria siderúrgica brasileira. Nós temos capacidade, segundo os dados do Instituto do Aço Brasil, para a produção de 54 milhões de toneladas e no ano de 24 foi produzido apenas 33 milhões de toneladas. Então, essa sobretaxação pode reduzir as quantidades vendidas para os Estados Unidos, pode acabar prejudicando ainda mais a indústria nacional. Quando a gente olha também dados de confiança da indústria siderúrgica, eles estão em patamares bem abaixo, ou seja, os empresários das empresas de aço não estão muito confiantes nesse momento econômico do Brasil. E veja a seguir, Rússia ataca a Ucrânia pela segunda vez após acordo de cessar-fogo. E agora na sua tela, a câmera ao vivo da cidade de Imbituba, litoral de Santa Catarina, 24 graus por lá, céu bem nublado. Nós voltamos em instantes. Horas e 41 minutos, o Redação Hit está de volta. Após a Ucrânia aceitar o acordo de cessar-fogo, a Rússia atacou o país pela segunda vez. O bombardeio na cidade de Kryvyi deixou ao menos uma pessoa morta e 15 feridos. Uma mulher morreu e ao menos 15 pessoas ficaram feridas após um bombardeio promovido pela Rússia atingir a cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, na madrugada desta quarta-feira. Este é o segundo ataque russo ao território ucraniano, após o presidente Volodymyr Zelensky aceitar os termos propostos pelos Estados Unidos para o cessar-fogo imediato com a Rússia. Na noite de terça, um outro bombardeio aéreo com mísseis havia deixado ao menos uma vítima na capital Kiev. Apesar da negociação positiva com Zelensky, o governo russo ainda não aceitou a proposta de paz mediada pelos Estados Unidos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que os Estados Unidos precisam convencer a Rússia a aceitar o cessar-fogo. Ele afirmou que a Ucrânia está pronta para a paz. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não se manifestou sobre a proposta de cessar-fogo. Pois é, vamos ouvir agora a análise do professor de Relações Internacionais da FMU, Tiago Mattioli, que está aqui conosco ao vivo. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, a Rússia ainda não aceitou o acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Como a gente viu na reportagem, continua com os ataques. Qual será a posição de Vladimir Putin? É uma posição que a gente espera que seja de aceite do cessar-fogo. Entretanto, o histórico da Rússia nesse tipo de negociação não é o melhor.
né? A Rússia já deixou de cumprir cessar-fogo com a própria Ucrânia em momentos anteriores, então a gente entende que existe a oportunidade, sim, do cessar-fogo. Entretanto, as demonstrações de força que ocorreram entre ontem e hoje, na qual tanto a Ucrânia quanto a Rússia continuam se atacando, não demonstram aí boas perspectivas. Entretanto, existe uma equipe ali, tanto ucraniana como americana, tentando fazer com que a Rússia assine esse cessar-fogo, e existe, então, a esperança. Entretanto, é uma esperança ainda muito tênue por conta do que tem acontecido, principalmente nas últimas horas. Ao aceitar, professor, esse acordo, Putin ele não vai sair, digamos assim, sem ganhar nada, sem levar nenhuma vantagem. Qual seria o interesse da Rússia diante desse acordo mediado pelos Estados Unidos? A Rússia está enfrentando uma série de problemas econômicos, inclusive problemas internos, porque a população, obviamente, é afetada pela guerra. A população está cansada da guerra, há muitas viúvas, mães, pais que veem os seus filhos indo para a guerra e não retornando. Então existe um problema grave quando você tem uma guerra de grande duração, como tem sido essa guerra. Então há o interesse do Putin em acalmar os ânimos internos, mas ele também tem um tipo de objetivo maior nessa guerra, que é a anexação oficial desses territórios conquistados durante a guerra. Então ele pretende que isso seja de fato mantido e que isso seja dado a ele, por assim dizer, pela Ucrânia e eventualmente pelos Estados Unidos. Então ele tenta fazer com que esse objetivo maior seja alcançado, para que ele não saia, entre aspas, de mão abanando, mas também existe o interesse eventual do cessar-fogo, que seja apenas de 30 dias, para que ele possa, inclusive, se reorganizar internamente, tanto no sentido das forças militares, como também no sentido político. E um cessar-fogo poderia levar a uma série de negociações diplomáticas que aí sim poderiam vir a se transformar num tratado de paz que, tendo os interesses de ambos os lados satisfeitos ou parcialmente satisfeitos, encerraria de fato o conflito. Mas nesse momento ele tem aí dois interesses, um de curto prazo, que é a questão dos problemas internos dele, e de longo prazo, que aí sim é o objetivo maior da guerra, que é a anexação dos territórios. O anúncio deve ser feito ainda hoje, professor? Existe uma série de equipes diplomáticas, tanto dos Estados Unidos como da Ucrânia, falando com os presidentes da Rússia, em particular os americanos. A tendência é que haja algum tipo de manifestação ainda hoje, mas, como ainda está tendo algum tipo de conflito, alguns ataques ainda estão acontecendo, pode ser que a gente não veja essa solução ser oferecida ainda hoje. Mas nas próximas horas ou nos próximos dias haverá algum tipo de posicionamento oficial, se esse cessar-fogo será aceito ou se ele não será aceito. Vamos continuar acompanhando então, né, professor? Infelizmente os ataques continuam e esse que é o pior, né? Os civis que acabam sofrendo e morrem sem ter, né, nenhuma fuga ali, nenhuma culpa diante disso. Professor Tiago Mattioli, professor de Relações Internacionais da FMU, muito obrigada, professor, pela análise, pela entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado. Um ótimo dia. E agora a gente traz um destaque nacional. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, informou que os alertas de desmatamento na Amazônia Legal atingiram o seu menor valor histórico para o mês de fevereiro. Comparado ao ano passado, a taxa de desmatamento representa uma queda de mais de 60%. De acordo com dados mais recentes do INPE, foram registrados 81 quilômetros quadrados de áreas desmatadas em fevereiro deste ano, o menor índice para o mês desde o início da série histórica em 2016. O número é semelhante à extensão territorial do município de Vitória, no Espírito Santo, a menor capital do Brasil em área. A taxa representa também uma queda expressiva de 64% em relação ao mesmo mês de 2024. Quando foram detectados 227 quilômetros quadrados de desmatamento. E segundo os números do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, a redução do desmate é ainda mais significativa quando comparada ao pico, registrado em fevereiro de 2023, quando 322 quilômetros quadrados foram desmatados, uma diminuição de quase 75%. Já quando levamos em conta os dados do último mês distribuídos por estados,
O Mato Grosso lidera com 29 quilômetros quadrados desmatados, seguido por Roraima com 18, o Pará com 15 e Amazonas com 11 quilômetros quadrados. O governo federal atribui a queda do desmatamento a um conjunto de medidas intensificadas nos últimos meses, como o aumento da fiscalização, o combate a crimes ambientais e o fortalecimento de políticas de preservação. Após 3 meses de baixa, a produção da indústria brasileira ficou estável em janeiro. Segundo o IBGE, em 12 meses, o setor apresentou alta de quase 3%. E olha, o governo federal lança no Palácio do Planalto o programa que amplia o crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. O chamado Crédito do Trabalhador pode beneficiar cerca de 39 milhões de profissionais com carteira assinada. O novo programa do governo amplia a oferta de empréstimo consignado descontado em folha para trabalhadores da iniciativa privada. Essa nova modalidade pode beneficiar cerca de 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada, com potencial de alavancar imediatamente até 120 bilhões de reais em novas operações. A medida oferece crédito com taxas mais baratas e migração do crédito direto ao consumidor para alíquotas mais suaves ao bolso do trabalhador. Até então, a modalidade estava disponível apenas para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social e empresas que firmaram contratos com bancos. Essas pessoas já conseguem acessar créditos com taxas que vão de 1,8% a 2,7% ao mês, por terem mais estabilidade no recebimento dos salários mensais. A proposta do governo é para dar um crédito mais barato, com taxas que devem ficar em torno de 2,5% a 3% ao mês, no lugar dos atuais 6%, permitindo que bancos também tenham mais segurança no pagamento das dívidas. O consignado privado será liberado para trabalhadores do regime CLT, com a garantia de que, ao menos inicialmente, o processo de pagamento será feito com base em informações do eSocial, a plataforma que já centraliza a folha de pagamento do trabalhador. Em caso de demissão, parte do FGTS do trabalhador pode ser usada como garantia, 10% do saldo disponível e os 40% da multa rescisória. Mas os bancos terão liberdade para negociar essa condição. E toma posse hoje a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar. A ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha vai ficar à frente do órgão máximo da Justiça Militar da União até 2027. O STM tem competência para julgar crimes militares previstos na lei penal. E agora nós vamos conhecer um dos estados mais famosos do mundo, o estado de Nova York, nos Estados Unidos. Um dos 50 estados que compõem os Estados Unidos da América, Nova York é o maior centro financeiro e comercial e o 4º maior centro industrial do país. No sul do estado está presente a cidade de mesmo nome que engloba 5 distritos, com Manhattan sendo o principal deles. Os outros são Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. E vamos então abrir a nossa câmera ao vivo para algum lugarzinho do estado de Nova York, Saranac Lake. Vamos ver agora, são 10 horas e 53 minutos por lá. Saranac Lake é um destino famoso por sua história rica e belezas naturais. Ela é muito conhecida como capital das montanhas. A vila foi um dos primeiros centros de tratamento de tuberculose nos Estados Unidos, no finalzinho do século XIX. Hoje mantém essa história viva por meio de museus e edifícios históricos. E assim encerramos desta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã.